Olha, quando a gente fala sobre o que aconteceu no Sul, sobre desoneração das folhas das prefeituras, são questões do funcionamento do Estado brasileiro que até hoje não foram resolvidas. E tragédias como essa do Rio Grande do Sul mostram várias desfuncionalidades. As coisas deveriam funcionar melhor, tanto na hora da assistência imediata, quanto principalmente na forma como vai ser feito o socorro a essa região. A gente convidou para conversar conosco ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV para todo o Brasil, o economista Paulo Rabelo de Castro. Ele foi presidente do IBGE, do BNDES e é um grande pensador aqui das questões brasileiras, sempre conosco participando do Jornal Gente. Doutor Paulo, bem-vindo, um bom dia ao senhor. O que o senhor acha que essa situação do Rio Grande... Bom dia. Essa situação do Rio Grande do Sul mostra o quê a respeito do funcionamento do Estado brasileiro, esse que todos nós sustentamos dia a dia com o dinheiro que sai dos impostos diretamente do nosso bolso, hein? Pois é. Bom dia a todos. Eu acho que você, no término do seu comentário, colocou o dedo na ferida. O dinheiro que sai dos nossos bolsos. Porque toda essa pantomima, todo esse circo, esse teatro que o governo federal tem feito, antes de mais nada, o governo federal, hoje mesmo com mais um evento em Brasília, é reunião de políticas para faturar a tragédia. Eu quero, para começar, me solidarizar ao povo gaúcho. Eu me sinto muito gaúcho por todas as décadas que tenho estado regularmente, praticamente todos os meses, no Rio Grande do Sul, e a gente tem uma estima extraordinária por esse povo valoroso, por essa gente que tem uma cultura que se espalhou, aliás, pelo Brasil inteiro. Lá no meu Mato Grosso, a gente só fala dos gaúchos, somos todos gaúchos no Brasil. E essa solidariedade, ela não conversa com o alto grau de improvisação que nós verificamos nas ações do governo federal. É uma verdadeira torre de Babel. E óbvio que é uma torre de Babel em cima dos tributos que nascem nas localidades. O que eu digo quando os tributos nascem nas localidades? É porque a população brasileira paga impostos, principalmente o famigerado imposto sobre consumo, que não é mas são 5 categorias tributárias em cada saco de arroz, em cada saco de feijão, açúcar, que o brasileiro paga. Então, mesmo aquele desvalido, aquela pessoa hoje que está desabrigada, ela é uma contribuinte de tributos, porque qualquer coisa que ela andou comprando no último ano tem uma carga tributária enorme. E, portanto, esse dinheiro trafega para a capital gaúcha, vai para a mão do governador, esse dinheiro trafega para Brasília, vai para Brasília, é consumido pela máquina burocrática e pela corrupção política e depois volta como migalhas e como bondade para a localidade. E volta carimbada de favor, de generosidade do presidente Lula, do ministro fulano e do ministro cicrano. É preciso dizer que esse dinheiro pertence às municipalidades gaúchas. Desde todo sempre, esse dinheiro é nosso. Esse dinheiro é do povo gaúcho, muito mal distribuído e muito mal aplicado. É essa a conclusão dessa tragédia. Existe uma tragédia burocrática e de gestão brasileira ao lado de uma eventualidade que foi a catástrofe da enchente nas bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Doutor Paulo, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Esses dias me bateu na cabeça o título do livro A Era da Incerteza, do Galbraith, porque me dei conta que a gente está vivendo a era da esperteza, né? A gente vê o governo federal, por exemplo, distribuindo benefícios que, na verdade, já existem, né? Antecipando o Bolsa Família, que já está assegurado. Permitindo que o trabalhador que é dono do seu FGTS tire o seu dinheiro, né? Saque o seu dinheiro no saque, como é que chama? O saque calamidade, né? E coisas do gênero. É um fundo que já está lá.
Exatamente. E para o setor produtivo, de uma maneira geral, o governo, em vez de socorrer, oferece crédito. Ou seja, quem está quebrado e está arrasado vai ficar ainda mais endividado para tentar sobreviver na economia gaúcha. Eu queria saber, à luz do que o senhor acaba de falar, né, sobre os impostos, etc., há uma proposta de um economista que é das figuras mais admiradas entre os influenciadores do mercado financeiro, nas redes sociais, se chama Charles Wicks. Ele fez a proposta de devolução, ao menos parcial, desse imposto. São quase 190 bilhões de reais que foram pagos pelos gaúchos nos últimos 12 meses. Né? Impostos de toda natureza, como o senhor os resumiu bem agora há pouco. Uma coisa como essa seria factível? Seria possível o governo, de alguma maneira, com um pedido de desculpas, não fomos capazes de administrar o seu dinheiro como deveríamos, né? Não fomos capazes de tomar providências para protegê-los de uma eventual enchente, então está aqui o seu dinheiro de volta. Isso é possível? Não é possível, porque na realidade você está falando de três apropriadores de tributos. É o apropriador federal, que é o governo federal, que apropria, dá a maior mordida. Depois tem o apropriador estadual, que é o governador Eduardo Leite, e depois tem os apropriadores municipais, que são os prefeitos. A economia gaúcha é mais ou menos 6% de um PIB que recolhe o PIB brasileiro, da ordem de 11 trilhões, ele recolhe cerca de 30% de tributos dos três apropriadores. Portanto, nós estamos falando de alguma coisa na faixa de 3 trilhões e, portanto, aí você faz a conta, verifica que esses 190 bilhões, eles já estão consumidos dentro dos orçamentos para as mais diversas atividades, algumas que não têm conotação com a tragédia, a maior parte não tem. Está funcionalmente alocada para financiar saúde, educação e outras atividades normais do Estado. Portanto, é uma pequena fração do total recolhido que a gente poderia pensar em devolver diretamente. E eu vou fazer uma outra conta, Cláudio. Este recurso de R$5.000 por família, que foi anunciado pelo governo federal e que seria colocado à disposição das famílias mais carentes, as desabrigadas, de maneira imediata pela Caixa Econômica Federal, este é o recurso que realmente tem impacto imediato. Se a Caixa Econômica realmente conseguir ter agilidade para colocar esses R$5.000 na mão, vamos dizer, de 100 mil famílias, porque fazendo as contas aqui, eu acho que dentre os desabrigados, que hoje constituem um número eventualmente maior do que 100 mil famílias, mas se as 100 mil famílias que, vamos dizer, perderam tudo, tiverem R$5.000, nós já estamos falando de praticamente R$1.000 por pessoa, e isso já dá para a família, pelo menos, recompor o quê? Uma geladeira, o fogão, que é extremamente importante, e alguns itens de necessidades pessoais. Parece pouco, mas isso é muitíssimo, desde que tenha uma distribuição imediata. Portanto, e isso não constitui nem R$1 bilhão, constitui 500 milhões de reais. Um projeto de 5 mil vezes 100 mil famílias, 500 milhões de reais. Dentro do orçamento federal, isso é troco. E é bem diferente de falar de 190 bilhões. O que eu quero dizer para você é que a solução emergencial para o Rio Grande do Sul é muito, muito, muito mais barata do que esses números bilionários. Me dá até calafrio ouvir em números bilionários, porque isso é a porta para mais uma corrupção brasileira. Um monte de gente falando em verbas bilionárias para não executar nada. E quando nós precisamos de execução imediata. Mais uma vez, gestão, gestão e gestão, que é o que está faltando.
Doutor Paulo, Guilherme Macalossi aqui, é um prazer falar com o senhor. E eu li o artigo que o senhor escreveu no jornal Estado de Minas, e em determinado momento do artigo do Estado de Minas, o senhor menciona a dívida do Estado, que é uma dívida bilionária. Sim. Ela está calculada ali na ordem de 100 bilhões de reais. O senhor não parece defender no texto a anistia completa, mas o senhor defende um recálculo. E daí eu vou ler aqui 2 linhas do seu texto. Abre aspas. Com certeza. Recalcular o valor contábil da grande dívida gaúcha junto ao Tesouro Nacional, usando o indexador de correções anuais para trás. E daí eu lhe peço para que o senhor detalhe como seria esse indexador e como se daria a análise da dívida para trás, considerando que existe uma ação no Supremo Tribunal Federal, movida pela OAB do Rio Grande do Sul, questionando a validade da dívida do Estado com a União. Bom, a dívida do Estado com a União é incontestável. Eu imagino que a ação, inclusive, tenha um pouco mais de sofisticação na sua petição ao Supremo. O que se contesta é o valor. Vou tentar explicar em palavras simples para que todos entendam. Lá pelos idos de 1997, 98, no início do Plano Real, que estamos comemorando este ano o 30º aniversário do Plano Real, ou seja, na implantação do Real, um dos problemas mais graves era o excesso de endividamento de um grande número de estados brasileiros. O governo Fernando Henrique empacotou todas as dívidas estaduais que estavam circulando no mercado e o termo federalizou essas dívidas, quer dizer, chamou para si, recomprou essas dívidas todas e emitiu papéis novos emitiu esses papéis novos com uma determinada taxa de juros. Qual o problema que se gerou a partir daí? A ideia, em princípio, dessa estatização momentânea faz sentido. Mas a taxa de juros que na época foi aplicada era extremamente elevada, porque era uma taxa que o próprio governo federal pagava ao mercado. O próprio governo federal era, vamos dizer assim, prisioneiro do mercado. Eram taxas extremamente agressivas. Na época a Selic eu acho que estava em 40%, uma coisa assim. A Selic estava em 40%. Aí flutuou bastante, mas para as pessoas que nos acompanham, aí na Rádio Bandeirantes, basta saber que eram taxas que a gente teria que fazer um desenrola para elas. E o governo começou a pagar taxas de cartão de crédito, os governos estaduais. Alguns fizeram um dever de casa muito sério, um esforço danado, e hoje em dia praticamente não tem dívida. É o caso do Mato Grosso, o caso de Santa Catarina, e alguns estados. A sorte é que no Brasil, dos 27 unidades de federação, apenas 4 representam cerca de 70% dessa dívida toda. Um deles é o Rio Grande do Sul, que de fato não fez esse dever de casa. Então, na realidade, quando a gente fala em perdoar dívida, é algo que requer uma simetria ou, usando um termo mais sofisticado, uma isonomia, ou seja, uma igualdade de tratamentos. Eu não posso, hoje, olhando para trás, mesmo sabendo que essas dívidas foram muito cobradas de forma muito agressiva e, por isso, geraram um bolo de dívida muito maior, parecido com o cartão de crédito. Você deve 100 e daqui a pouco está devendo 1.000 por causa da alta taxa de juros aplicada. Então, realmente, refazer essa conta para trás é importante para saber o que seria razoável. Eu não gosto da palavra justo, porque a gente não sabe o que é justo, mas o que seria razoável pagar. E, obviamente, aí eu digo no artigo que dos 100 bilhões hoje devidos, a gente chega a uma conclusão de que, usando taxas razoáveis de juros, a dívida hoje não passaria de 50 bilhões, ou seja, já haveria um recorte da dívida gaúcha da ordem de 50%, que é algo interessante, mas isso deveria ser feito no bojo de uma outra discussão que hoje está posta em Brasília, que é a renegociação das dívidas dos estados.
E, portanto, se o Rio de Janeiro está discutindo também o tamanho da sua dívida, Minas Gerais está discutindo, o próprio estado de São Paulo, que são os 4 grandes devedores, a gente já poderia empacotar isso e fazer essa renegociação de dívidas, não só para o Rio Grande do Sul, mas para todos os estados. Aí você vai dizer, mas e aqueles que devem pouco? Esses que devem pouco, como eles não têm o que receber de vantagem por redução de dívida, pode-se estabelecer, vamos dizer, simetricamente, um fundo de investimento para esses estados que tiveram práticas financeiras mais austeras e que são merecedores de vamos dizer, do prêmio de ter hoje uma verba especial para fazer um fundo de investimentos em seus respectivos estados. Ou seja, professor, com a topada dessa crise, o governo federal, se tivesse mais criatividade, ele poderia fazer do limão uma bela limonada e deflagrar o maior projeto de investimento, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil inteiro. Mas é um bando de improvisadores. Essa turma tem uma incapacidade crônica de pensar o Brasil, porque provavelmente não é que sejam incapazes ou tenham menor capacidade, é que eles só estão pensando naquilo. E vocês vão pensar que aquilo é isso. Estão pensando na manutenção do poder, nas próximas eleições, como é que eles vão beneficiar o seu grupo político. Eles são mesquinhos, não tem generosidade zero, embora tirem uma onda de que são os grandes generosos, os grandes doadores. E o povo brasileiro está farto dessa pantomima, dessa palhaçada. E, infelizmente, a tragédia do Brasil hoje é ver, no meio da catástrofe gaúcha, a materialização de mais uma improvisação federal e mais uma improvisação dos governos, de um modo geral. Professor, um grande prazer tê-lo conosco no Jornal Gente mais uma vez. É Sônia Blota aqui. Eu queria usar, inclusive, nisso que o senhor está falando, uma outra declaração do senhor em um artigo, né? Que o senhor diz aqui que a maior enchente do Brasil não provém da inundação de rios, mas da torrente de verbas públicas lançadas ao desperdício. Eu queria que o senhor comentasse aqui com os nossos ouvintes e telespectadores. É verdade, Sônia. Nós temos, na realidade, uma enchente permanente, que é esse déficit público, que no ano passado, também num outro artigo meu recente, eu apontei, inclusive com o gráfico lá no jornal Estado de Minas, de que hoje nós nos aproximamos de um déficit total que foi realizado no ano passado, da ordem de, arredondando os números, 1 trilhão. Aí é difícil para o nosso telespectador da Band News TV e quem nos ouve saber o que é 1 trilhão. São 1.000 bilhões, né? Ou 1 milhão de milhões. É um negócio extraordinariamente grande que esses camaradas conseguiram fazer de buraco financeiro para nós pagarmos em apenas 365 dias, incluindo sábados e domingos. 1 trilhão de reais. Nenhum de nós aqui reunidos, se nós tivéssemos o desafio de inventar como gastar 1 trilhão, nós íamos ter uma enorme dificuldade, nós aqui reunidos, para fazer essa gastança toda. E, no entanto, esse governo não faz isso de despesa. Isso é o que a despesa passou da receita. Por quê? Porque no Brasil a gente costuma não computar os juros, é como se a gente não tivesse que pagá-los. Essa mentalidade de não pagar, é por isso que respondia também ao Pedro Campos, não a nenhuma doação. O Brasil tem que parar com essa mania de perdoar, de fazer bondades de última hora. Nós temos que calcular as coisas, fazer as pessoas pagarem com correção aquilo que devem, instaurar uma mentalidade de correção, de seriedade, e que é o que falta no governo federal. E um governo que, obviamente, tem um déficit de 1 trilhão, ele não poderia estar falando em generosidade. Ele deveria estar dizendo assim, vamos socorrer o Rio Grande do Sul, mas a ministra do Planejamento e Gestão já está fazendo as contas para saber onde nós vamos cortar no nosso orçamento, que o povo brasileiro todo é que, no final, paga as contas e vamos ter que, fora as doações maravilhosas que esse povo generoso já mandou para o Rio Grande do Sul inteiro, nós vamos ter que pagar mais
X ou Y nos nossos tributos, ou vamos ter que fazer este ou aquele corte de despesa para socorrer os nossos irmãos gaúchos. Isso é dar educação fiscal e financeira, que é o que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não dá para o povo brasileiro, porque ele é incapaz de explicar essa coisa básica, que é nós, para darmos socorro a uma pessoa da família, nós temos que sacrificar, no mínimo, o nosso cinema do fim de semana, ou a saída para comer fora. Essa é a lógica econômica, a lógica de que nós temos que tirar de algum lugar para colocar em outro. Professor Paulo Rabelo de Castro está conversando conosco toda aqui. Toda a lógica que percorre a nossa discussão é outra, não é? Professor Paulo Rabelo de Castro está conversando conosco aqui no Jornal Gente. Para a gente encerrar a entrevista, professor, já agradecendo o senhor aí por explicar tão bem o que está por trás dessas notícias que são divulgadas em meio a essa tragédia no Rio Grande do Sul. Nós vimos, recentemente uma ação do Internacional e do Grêmio que vão lançar uma camisa com o distintivo das duas equipes rivais. O senhor mesmo mencionava aqui, a gente já mostrou a solidariedade do povo brasileiro, uma coisa que emociona, a todos desde o primeiro momento dessa tragédia. E agora a gente tem que enfrentar essas fake news, essas informações que não são tão corretas, esses números que são jogados ao léu, assim como se fossem a solução dos problemas. E nós estamos muito longe disso, porque o caminho me parece que não é esse. E aí há uma contaminação política de uma tragédia histórica, a maior tragédia do Rio Grande do Sul. Com certeza. Eu gostaria de dizer que, na realidade, a solução a médio e longo prazos para o Rio Grande do Sul passa não por liberação de verbas, que obviamente são necessárias, tanto quanto por liberação de criatividade. Criatividade que o governo demonstra zero capacidade de realmente organizar-se para fazer, repito, do limão à limonada e fazer com que várias medidas que seriam mais difíceis de se aprovar politicamente, o Congresso Nacional, com essa motivação e essa emoção da generosidade nacional em favor do Rio Grande do Sul, aprovar determinadas medidas. E agora, para isso, é preciso que os órgãos de governo, os ministros, principalmente os da Fazenda, do Planejamento e órgãos ligados diretamente à economia, onde é que está o BNDES nisso, meu Deus do céu? Onde é que está o meu BNDES, que até agora é silêncio absoluto? Quer dizer, essa criatividade é que precisa ser liberada. E energia coordenada para fazer as ações brotarem. No setor privado, quero dizer que, inclusive, um grupo ao que eu estive ligado como conselheiro de administração, sozinho, ele doou 50 milhões de reais, que foi logo acompanhado por outros empresários, deve estar chegando essa verba próxima de 100 milhões de reais, de apenas um pequeno grupo de empresários. Então, Cláudio e Pedro, vocês notem que é possível fazer brotar muito dinheiro, além da generosidade, vamos dizer, de varejo, e fazer com que o Rio Grande do Sul emerja, inclusive, com a vantagem de ter uma reestruturação de todos os seus projetos infraestruturais. Por exemplo, o que funcionou mal, que foi na realidade, aquela proteção para as inundações do Guaíba, pode se transformar num grande projeto de aproveitamento daquela margem do Guaíba com a reestruturação das máquinas de sucção, mas também a transformação de todo aquele aproveitamento da orla do Guaíba, como queria o Eduardo Leite. Mas olha só, para concluir, a gente está diante de uma catástrofe que é a catástrofe da gestão brasileira. O Brasil está carente de governo, com G maiúsculo. E é essa a grande novidade dessa catástrofe gaúcha. Professor Paulo Rabelo de Castro, falando conosco aqui, tenho certeza que fazendo o nosso ouvinte, o nosso telespectador pensar junto com o senhor. Muito obrigada, pela conversa, pelo seu tempo. Até uma próxima vez.
Um bom dia para todos os que nos acompanham e para você em especial, Sônia, para todos os seus companheiros.